Seja bem-vindo à nossa escola dominical. Hoje vamos iniciar nossa segunda aula da 10ª revista do programa do PEC, Programa de Educação Cristã Continuado. Você que já está aí nesse 10º trimestre, parabéns, está bem pertinho de você ser diplomado com o nosso diploma básico em teologia, reconhecido pelo CETAD, Faculdade Boas Novas, reconhecido pela Assembleia de Deus no Amazonas, em Belém e também pelo nosso ICI. Agora, você que não ainda está participando desse projeto, pode começar logo, você pastor, você que é membro de uma igreja, converse com o seu pastor, divulgue para ele, os telefones estão à sua disposição de como você pode participar desse programa na sua escola bíblica dominical. E eu estou aqui com a minha classe, eu quero apresentar aqui a Stephanie, o Pedro, a Andresa, apresentar ali a Juliana, a Suzana e o Antônio. Olha, eles estão aqui caminhando no conhecimento no Senhor Jesus Cristo. Pega agora o seu material de estudo para nós iniciarmos a nossa aula. Eu já falei para você que o nosso material principal de estudo é a Bíblia Sagrada, insubstituível. Sem a Bíblia nós não podemos estudar nada. E eu estou aqui com o exemplar da Bíblia do Centenário, ainda lembrando a nossa grande festa do Centenário, e você pode adquirir esta Bíblia ou usar a sua própria Bíblia para aprendermos mais de Deus. Temos também a nossa lição, que é o resumo. Eu tive o privilégio de escrever esta revista, a qual estou ministrando com você, a nossa revista sobre doutrinas bíblicas, fundamentos da verdade. Esta revista é muito especial, é uma síntese das grandes verdades da Bíblia Sagrada. Por isso, Fundamentos da Verdade. E eu quero também te apresentar o nosso livro de doutrina bíblica, é um livro do ICI, faz parte do curso do ICI, que você pode estudar da sua casa, adquirindo a coleção toda do ICI e aprofundar-se ainda mais na palavra de Deus. Especificamente, este livro, ele é um aprofundamento, é o texto base da nossa revista Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Mas vamos começar, e vamos começar hoje, relembrando para você que estas 13 lições que estão aí na sua revista, você que já adquiriu a sua revista, essas 13 lições, elas estão classificadas em 3 partes. Primeira parte, estudando nas 4 primeiras lições sobre Deus, falando sobre Deus único e verdadeiro, sobre as obras de Deus, sobre Jesus Cristo e o Espírito Santo. A segunda parte, nós vamos estudar mais na frente, falando sobre as criaturas de Deus. Aí vamos estudar sobre os anjos, sobre os demônios e o homem, a salvação. E na última parte, nós vamos estudar sobre o plano de Deus, falando sobre a Bíblia, a igreja, a família, a vinda de Jesus e o futuro glorioso para toda a humanidade, os novos céus e a nova terra, o céu, o inferno, o juízo final. Vamos fazer uma caminhada em toda a doutrina bíblica sobre o nosso futuro. E hoje nós vamos continuar na segunda lição, falando sobre o nosso Deus, ou melhor, sobre a criação de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o nosso assunto da lição, as maravilhosas obras de Deus, da lição de número 2. Vamos lá, o assunto da lição? As maravilhosas obras de Deus. Texto áureo. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Que declaração maravilhosa, né? Glória a Deus. Declaração extraordinária. Tudo que há no céu, na terra, pertence ao nosso Deus. E a verdade prática? A soberania do governo de Deus deve ser fundamento para a nossa vida de fé e vitória. A verdade prática aqui tá um show de vitória, porque quando eu creio na soberania de Deus, da soberania do governo de Deus, Deus que governa todas as coisas, então a minha fé cresce, porque eu estou seguro, não importa se eu
do mundo, do universo é Deus. O trono de Deus está ocupado eternamente por Ele. E a nossa leitura bíblica? Leitura bíblica, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 ao 14. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quem fez essa declaração? O rei Davi. Davi, na sua sabedoria, ele disse: Senhor, tudo é teu, tudo é para ti. Quem sou eu para te dar alguma coisa? Porque tudo que eu tenho veio de ti e eu estou apenas te devolvendo. É a consciência de um Deus criador e das maravilhosas obras criadas por Deus. E quando nós falamos sobre a criação, a maravilha da criação, nós devemos entender que Deus ele não somente criou, mas Deus ele está presente ativamente, cuidando, preservando a sua criação, em diversos detalhes que a gente vai ver nessa revista. Mas eu queria iniciar logo falando sobre a obra da criação. Quando falamos da obra da criação, a gente lembra Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem poderia me falar alguma coisa sobre a obra da criação? Eu. Bem, no início de tudo, era tudo sem forma e vazia, como a terra era sem forma e vazia, como diz na Bíblia. E Deus, ele já existia. E isso mostra para nós a sua grandiosidade, a sua majestade perante tudo que ele criou para nós. E todas as coisas que ele criou foi para a glória dele. Então nós, e tudo que vive e respira, deve louvar e glorificar o nome do Senhor. A Andresa já está falando um pouquinho sobre o tópico 1 e o tópico 2, que Deus criou todas as coisas para a sua glória. E é por isso que o Salmo 19, verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus. A glória de Deus está em todas as coisas, até no átomo e o universo grandioso que também parece, na sua plenitude e dimensão, parece infinito. É impossível você olhar para tudo que foi criado e não olhar a sabedoria, a mão de Deus criando todas as coisas. Só uma explicação bem rápida, Andresa, é que você falou que no princípio tudo era sem forma e vazia, que é o versículo 2 de Gênesis. Mas é preciso a gente compreender que para chegar no versículo 2, Deus ele criou os céus e a terra. E quando disse que a terra era sem forma e vazia, entre o verso 1 e o verso 2 há um abismo de tempo na qual esta criação perfeita de Deus ficou sem forma e vazia. E isto nós vamos estudar nas lições que virão quando nós vamos falar sobre a criação dos anjos e a rebelião dos anjos. Porque quando Deus criou, ele criou tudo do nada, não existia nada. E quando Deus cria, ele cria tudo perfeito, tanto o universo, como os astros, as constelações e a própria terra. E depois esta terra, ela fica sem forma e vazia pela rebelião angelical, que eu já estou antecipando aqui para explicar para vocês, já deixando como gancho para as lições que virão, falando dos anjos e falando também dos demônios. Então hoje, esta nova criação de Deus atualmente, que demonstra a ativa participação de Deus, está falando que Deus continua criando novos corações, novas vidas, transformando o homem através da sua palavra e através do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos para o intervalo e já voltamos com você, com a classe aqui, e vamos falar no próximo bloco sobre o governo soberano de Deus.